Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma semana chegando e com ela um episódio do nosso podcast Voz da Igreja. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no YouTube e não deixar de perder nenhum novo episódio, tanto aqui no YouTube quanto também nas maiores plataformas de áudio. Eu sou o Luiz Fernando e hoje vamos debater sobre o tema da missionaridade na igreja. E para isso, recebemos o padre Marcondes Martins Barbosa. O episódio de hoje está muito legal e eu quero que você fique conosco até o final. Não perca, porque o Voz da Igreja está começando. Padre Marcondes, que alegria tê-lo conosco em mais um podcast Voz da Igreja. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, que bom, né, estarmos aqui conversando um pouco mais. Excelente. Padre Marcondes Martins Barbosa, ele é pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Curitiba, mas também coordenador da Comissão de Animação Missionária da Arquidiocese de Curitiba. Bom, hoje o senhor está pároco reitor do Santuário do Carmo, acabei de trazer também essa informação para o nosso público. O senhor chegou no santuário em 2017, foi isso? Isso, em final do ano já, né? Em novembro. Certo. Foi quando eu fui designado para o santuário. E de lá para cá o seu ministério tem se dedicado Continuo com lá. o pessoal do Sim. Carmo. Maravilha. Mas antes disso, antes do Padre Marcondes reitor, como foi essa vivência vocacional do senhor aqui em Curitiba? E a gente, claro, pode remontar um passado mais distante também, se o senhor assim permitir. Bem, lembrando, né, que eu sou alagoano. Certo. Isso. E quando eu entrei no seminário, eu já tinha 23 anos. Sim. Já tinha feito várias experiências de jovens, de universidade, de trabalho, de autonomia. E eu entrei, então, numa comunidade Damasco, aqui em Curitiba, na época, né? E ali, então, eu fiz a minha caminhada a nível de formação seminarística e de vivência mais profunda da fé. Foram 15 anos com aquele grupo, mas depois o grupo não foi adiante. Como a minha ordenação era diocesana, então eu continuei aqui na Arquidiocese de Curitiba, onde eu exerci a maior parte do tempo, foi aqui o meu ministério. Certo. O senhor disse que veio de Alagoas, o senhor é de Monteirópolis, Isso, é isso? Sertão das Alagoas. Alguma cidade próxima, muito longe de Maceió? Nós estamos a 270 quilômetros da capital. Uma cidade mais próxima, maior, é Arapiraca, ou Batalha, ou Pão de Açúcar. O sertão alagoano. Sertão. E aí o senhor me disse, claro, foi ordenado aqui em Curitiba. Então, qual foi essa história? O que te trouxe de Alagoas até o Paraná? O senhor veio para cá muito jovem, antes mesmo antes desse discernimento vocacional, ou o senhor já estava trabalhando nisso antes de vir para cá? Como foi isso? Sim, já toda a minha vida, desde cedo, já de uma família católica. Então, sempre a minha vivência na igreja era muito intensa, com a pastoral da juventude, né, da diocese, mesmo em Maceió, nos vários grupos. E então conhecemos aqui também essa proposta dos jovens da comunidade Damasco. Eu vim 2 anos aqui também fazendo o discernimento vocacional. Foi quando então decidi e entrei aqui nessa comunidade. E aí, né, decidiu ficar e desde então ordenado aqui? Sim, porque como a comunidade nasceu aqui e estava se desenvolvendo aqui, então todo o nosso processo, como não éramos uma congregação reconhecida, sim, então ainda no processo, as ordenações nossas, né, dos jovens, era sempre ordenações diocesanas, na época com Dom Pedro Fedalto. Dom Pedro Fedalto, que lhe ordenou sacerdote. Então. Sim, sim, já fazem 27 anos. Que maravilha. E aí o senhor, claro, nesse seu discernimento vocacional, depois já ordenado, sempre esteve muito perto do trabalho missionário. E eu andei pesquisando, o senhor inclusive já esteve na Amazônia, trabalhando com obras missionárias. Como foi essa história? Isso já foi antes de ser ordenado? Foi depois? Como foi essa experiência na vida do senhor? O nosso grupo tinha sempre o princípio também do ardor missionário. Então, eu fui formado com essa alegria. Claro que a partir já de dentro, né? Sim. E, na verdade, eu exerci o meu primeiro ministério, então, na paróquia Santo Antônio Maria Claré, que era uma comunidade também muito viva e com muitas ações missionárias, com muita força missionária. Então, ali eu exerci o meu ministério. Então, por 12 anos. E teve, então,
aqui em Curitiba também uma proposta que, na Igreja do Brasil, um projeto que chama Igrejas Irmãs. Certo. Então, quando o Dom Leonardo, que era franciscano, que se tornou bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, ele estava aqui, não é, como no Bom Jesus. Então, ele conversando com Dom Moacir, ele pediu ajuda a Dom Moacir. E Dom Moacir, então, se colocou à disposição. E Dom Leonardo, então, pediu padres para ajudar lá na prelazia, onde era um espaço carente, com os presbíteros. E eu fui o terceiro padre que me coloquei à disposição para um trabalho, um tempo de missão ali naquela igreja local, né, da prelazia. 2 padres ficaram, um dos padres 1 ano só, depois o outro 2 anos, e foi quando ele voltou, eu fui, então, para essa experiência, eu me coloquei à disposição em 2009. Sim. Eu senti que era o momento de fazer algo mais desafiador também. Sim. E, sobretudo, uma necessidade da igreja. Enquanto igreja, não podemos pensar só igreja local, a minha diocese, mas é a igreja universal. E então eu me coloquei à disposição. E Dom Moacir, então, permitiu que eu fosse fazer esse trabalho lá. E lá eu fiquei 5 anos. Em São Félix mesmo? Não. Eu fiquei numa cidade que se chama Ribeirão Cascalheira, a 300 quilômetros da sede. Então, é só para a gente compreender. Nós temos o tamanho da prelazia de São Félix do Araguaia, é maior do que o estado de Santa Catarina. Então, imaginem como um território. Sim. Porém, uma população pequena, era 140, 150 mil habitantes. Tudo muito distante. Com 13 municípios. Então, do meu município, que eu estava ao próximo, a nível de 100 quilômetros, 90 quilômetros, então, os municípios assim. Então, eu estava 300 quilômetros da sede. Então, ali no santuário, onde fica o Santuário dos Mártires, então, Ribeirão Cascalheira é um local assim, histórico também, onde aconteceu também a morte, né? E aí, onde aconteceu a fundação também do santuário, né? E então, eu fiquei ali 4 anos, com a passagem também, basicamente, de 2 bispos, porque foi Dom Leonardo, depois ele ficou eleito secretário da CNBB e teria que deixar a prelazia. E veio, então, o Dom Eugênio como bispo administrador, ali apostólico. Ficamos uns 6 meses, né, ajudando. Ele vinha uma vez por mês e preparando, então, a vinda do novo bispo. Sim. Que aí veio, então, o Dom Adriano. Sim. Né, e aí preparamos toda a recepção, a acolhida. E com o Dom Adriano, então, ele depois me convocou para que eu fosse para a sede da prelazia, porque ele precisava estar mais fora, conhecendo toda a prelazia, e eu ficaria um pouco mais na sede, por causa da cúria e tudo mais. Então, eu fiquei, basicamente, os 5 anos. 1 ano eu morei em São Félix do Araguaia. E o resto em Ribeirão Cascalheira. Ribeirão Cascalheira. Tive a sorte, né, e a alegria também de conviver com Dom Pedro, né, vários momentos assim, durante o dia. Não só Dom Pedro, mas também outras personagens importantíssimas, né, como, por exemplo, a irmã Genoveva, que é uma irmã francesa, claro, faleceu, né? Leonardo Boff escreveu sobre ela depois da morte, a parteira, né, do povo Tapirapé, porque, de fato, é uma francesa que chegou aqui no Brasil muito jovem, e ela viveu, basicamente, 60 anos naquela aldeia, e onde resgatou todo o povo. Então, é uma grande mulher, assim, e tantas outras figuras também, tem um papel fundamental. Daquela região, assim, várias situações bonitas também como igreja. Que maravilha. Agora, quem também já esteve em Ribeirão Cascalheira, nessa atmosfera das igrejas irmãs, podemos dizer assim, nesse projeto, nessa iniciativa, acho que o termo mais correto seria uma iniciativa, imagino, né? É um projeto mesmo. Um projeto de Igrejas Irmãs que começou em 72, certo, a nível de Brasil, né, com o pessoal mais do Rio Grande do Sul, que fez essas saídas, né, para algumas igrejas do Nordeste, também da região Norte. Sim. Então, mais 72, do ano 72, que mais ou menos começou
todo esse processo. Que ótimo. E quem esteve conosco aqui no podcast já fez parte também desse projeto foi o padre Tiago Polonha, que passou um tempo por lá também, esteve aqui conosco. Você pode clicar no card que está aparecendo aqui na tela para acompanhar o episódio, 2 episódios que gravamos com ele, sobre a vida vocacional do padre e também sobre o trabalho que ele faz hoje com o cinema. Como relacionar cinema e igreja. O padre Tiago Polonha contou um pouco mais sobre isso para nós e você pode clicar para acompanhar esse episódio. Agora, padre Marcondes, nossa conversa está muito boa. Eu quero até, inclusive, pedir para quem está nos acompanhando para que clique no joinha, que se inscreva no canal e que compartilhe esse conteúdo, que possa fazer chegar a cada vez mais pessoas, porque o nosso canal também é, porque não, um meio de evangelização. Agora, o senhor me disse que ficou por mais de 10 anos na paróquia Santo Antônio Maria Claret, aqui em Curitiba. E desde sempre já trabalhando com jovens, com adolescentes. E nesse caminho eu imagino que tenha surgido também as atividades da infância e adolescência missionária. Como que isso apareceu no ministério do senhor? Como que esse trabalho teve início? Então, como a paróquia já era muito envolvida com a missão, então eu tive muito contato também aqui com o Comide. E, sobretudo, né, com a irmã Ivone. Sim. Irmã Ivone, irmã Silvia e tantas outras. E também, né, tive muito contato com o padre Fabiano, que era um verbita, que foi ele quem trouxe novamente, ou reacendeu, a infância e adolescência missionária aqui em Curitiba. Já fazem 30 anos. Sim. E não só aqui em Curitiba, mas também, né, a nível de Brasil. Então, foi ele quem começou a suscitar novamente essa semente, né, que voltou novamente a brotar. E aqui em Curitiba, então, nós estamos celebrando 30 anos. Então, eu tive muito contato desde cedo, né, com a infância e adolescência missionária, com a juventude missionária, também engajado, participando, com algumas assessorias, né, e participando também de alguns congressos, de algumas atividades a nível de Brasil, também da infância e adolescência missionária. Poxa, que alegria, infância e adolescência missionária, que no ano passado celebrou os 180 anos de história, né? Isso, já 181 esse ano, agora já 2024. em maio. Então, desde lá, metade do século XIX, já trazendo também essa questão da igreja em saída, mas também, por que não, lembrando dos pequenos, das crianças, que também são instrumentos missionários, que podem também ter esse protagonismo, né, no anúncio do Evangelho. Sim, criança evangelizando criança. Sim. Não é? E a partir também de toda a sua vida, de toda a sua ação, de toda a sua força e energia, né, bonita também das crianças. Porque a obra inicia nesse aspecto. Né? Lá na França, para ajudar as crianças da China. Então, como é bonito, sempre um olhar à distância, Sim. sempre um olhar ardente, sempre com esse aspecto da Igreja Universal. Então, é importante, né, a valorização também das crianças. Não podemos pensar que é só o futuro, a juventude é o futuro. Não, é o presente, né, com a sua capacidade, de compreender, de entender, mas também essas crianças, elas trazem os adultos. Sim, os pais também, que é a sua missão. Cada um à sua maneira, mas fomentando esse ardor o evangelho, missionário. né? O evangelho, o anúncio, Sim. tornar Jesus conhecido, amado. Sim. Agora, aqui na Arquidiocese de Curitiba, especialmente dentro da Comissão de Animação Missionária, claro, a IAN é apenas um dos elementos que integram aqui a nossa comissão, que é dividida em vários outros setores, enfim, conselhos. O senhor poderia contar um pouco melhor para nós também como funciona essa dinâmica da Comissão de Animação Missionária em Curitiba? Então, nós temos a comissão missionária a partir do COMIDE, que é o Conselho Missionário Diocesano. Certo. O COMIDE, então, ele reúne exatamente todas essas forças vivas. Então, a infância missionária, outras obras da Pontifícia também, e como os COMIPAs, que são os Conselhos Missionários Conselho Missionário Paroquial. Certo. Né? E nós temos também GAM, ou seja, Conselhos Missionários, às vezes, de comunidades, mas também deve estar ligado à CRB, às congregações, né, sobretudo voltada para a missão, também deveriam estar fazendo parte aqui, a juventude missionária, os seminaristas também, o Conselho Sim. Missionário de Seminaristas. Então, essa comissão da animação missionária, ela deve, né, compor a partir de todos esses grupos,
que exatamente faz toda essa animação. Ótimo, excelente. Agora, é muito importante quando a gente fala dessa animação missionária, que é uma necessidade que nós temos na nossa igreja, pensar em perspectivas, em talvez até mudanças que possam contribuir para aumentar cada vez mais esse movimento, esse ardor missionário. Agora, o senhor acredita que nós enfrentamos ainda desafios a permanecer com esse ardor missionário? Eu ia perguntar, na verdade, se o senhor acredita ser possível renovar o ardor missionário na igreja. Mas essa pergunta eu imagino que seja retórica, porque todos nós cultivamos dessa esperança de sempre renovar esse ardor missionário. Agora, o senhor acredita que temos desafios a enfrentar ainda nessa missão? Se não renovar, nós iremos morrer. A igreja, por sua natureza, ela é missionária. E já o Papa João Paulo II já dizia que a missão deve ser a primeira das causas da igreja. Então, isso assim é muito importante. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco vai dizer também que a missão não é um adorno, um objeto que a gente tem que colocar quando quer. Não. Ela faz parte, não é, da nossa natureza como igreja. E a igreja existe para evangelizar. Não é? E todo o povo de Deus, todo batizado, ele é chamado exatamente a essa tarefa da evangelização. Não é só os padres religiosas ou congregações missionárias, não. Todo batizado. Por quê? Porque a missão, nós poderíamos dizer que eu sou a missão, você é uma missão. Por eu ser uma missão, eu realizo atividades dessa animação ou dessa cooperação. Atividades pontuais, que são várias. Sim. E nós também aqui em Curitiba, as diretrizes da ação evangelizadora saiu há pouco, né? Sim, nós temos, inclusive. Está aqui, exatamente. E nós, então, temos temos um dos eixos, né? Nós temos os 3 pilares, 3 eixos: a missionariedade, iniciação à vida cristã e a igreja sinodal. E a missionariedade, então, aqui na igreja de Curitiba é central. Nós precisamos animar as nossas comunidades. Nós precisamos voltar esse ardor. Nós precisamos cada vez mais acreditar nessa igreja em saída. E as periferias existenciais e geográficas. Quantas periferias nós temos hoje? Não podemos olhar somente essa questão geográfica, de limites das nossas paróquias, mas quantas outras periferias nós temos hoje? Distâncias sociais, muitas Sim, vezes. ou quando nós olhamos, né, essa questão, por exemplo, da juventude mesmo. Sim. Não é? Quando a gente passa aqui nessas ruas, a gente diz, precisamos estar ali, sim, né? Sim. Porque são cheias de jovens, né? Ou quando nós pensamos no mundo do trabalho, no mundo das redes sociais. São periferias que precisam ser encontradas nos hospitais, nas penitenciárias, quando nós pensamos no povo de situação de rua. São periferias muito presentes, que o Papa Francisco vem até dizendo, que nós precisamos chegar aí, tocar na carne. E daí vem de a Cristo. igreja em saída. E a igreja em saída. Não podemos ficar presos nas nossas estruturas, já caducas, nas nossas sacristias. Ou mesmo quando pensamos uma catequese. Por que a catequese precisa ser sempre em espaços dentro, como se fosse sala de aulas? Como pensar uma catequese missionária? Como pensar uma liturgia missionária? Tudo isso trazendo também esses enfoques da vida da igreja, da vida do ser humano, dos gritos presentes. Sim. Então, eu acredito, por isso que eu estou nessa também. Ou renovamos, ou colocamos essa igreja exatamente nesse processo de conversão, ou nós iremos morrer. Água parada apodrece. Precisamos trazer também toda a força e escutar o que o Espírito nos diz hoje. O que é que o Espírito Santo nos diz hoje, no mundo de hoje, nos desafios de hoje. Quando pensamos, por exemplo, no contexto do diálogo religioso, tão presente nas nossas famílias, e nada de se fechar. Quando pensamos também até mesmo no diálogo ecumênico entre as igrejas cristãs, sim, Cristo nos une, não pode nos dividir. Caminhos diferentes, como mesmo diz, eu
tem ovelhas também em outros redios, não é? Sim, sim. Então, isso é importante, cada vez mais estarmos atentos a isso, juntar as nossas forças para trazer essa paz, essa força, essa salvação também que o próprio Deus já nos deu. Sim. Porque a missão só tem uma origem, do amor frontal do Pai. Deus amou tanto o mundo que enviou o Filho. Não é? Então, a partir do Filho, do Espírito, no desígnio do Pai, então, a missão. E é tão importante aqui também, a gente poderia fazer uma pergunta aqui, né, e deixar assim para o pessoal ficar, né, um pouco com a pulguinha atrás da orelha. A gente poderia perguntar assim: quem veio primeiro, a missão ou a igreja? A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? Pensa um pouquinho nisso para responder. Que belo questionamento, Padre. Eu quero convidar você que está nos acompanhando, deixe os comentários aqui no vídeo, participe com a gente, finalizando já praticamente aqui o nosso episódio com uma reflexão dessas aqui do Padre Marcondes. Padre, nós agradecemos muito pela presença do senhor aqui no podcast, mas, claro, nós tínhamos algumas perguntas que já foram feitas, enfim, que guiaram aqui a nossa conversa, mas eu fico muito grato, muito contente de termos desenvolvido tanto a ponto de propor reflexões a quem está nos ouvindo. Acho que esse também é o nosso papel, de não só ficarmos no diálogo aqui entre nós, nessa mesa, nesse espaço físico, mas também falando com quem nos acompanha de longe, com quem está nos assistindo agora. O que o senhor teria a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui no podcast? Bem, vamos acreditar nessa igreja missionária, porque a nossa natureza ela é missionária. E tem a partir do amor frontal do Pai. E nós precisamos sair, né? Sair de nós mesmos, sair das nossas convicções, para poder, então, encontrar outras pessoas, encontrar outros gritos, encontrar, né, aquilo que o próprio Deus nos convida. Deus, quando se reportou a Moisés, ele disse o quê? Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo. Eu ouvi o grito do meu povo. Então, está na hora da gente se abrir mais e escutar quais os gritos hoje que estão presentes no nosso tempo, né, que são também gritos de Deus. E precisamos, então, repensar isso. Venha participar conosco das nossas tardes de animação missionária que estão acontecendo nos nossos setores de pastoral. Se envolva, procure cada vez mais uma igreja viva, dinâmica, participativa. Assuma o seu papel na igreja, você que é batizado. E eu sou a missão. Você também é uma missão. Mas vamos responder a pergunta? Vamos. Não é? Se não podemos ficar sem essa pergunta ainda no ar, né? Propomos a reflexão, imagino que as pessoas já tenham comentado, mas agora, Padre, o espaço é seu. Vamos responder, então, a pergunta. Então, veja, a missão tem uma igreja. Não a igreja tem uma missão. Não é? Porque a missão vem primeiro. Sim. Né? Quando Jesus, ressuscitado, envia os apóstolos. Ide por todo o mundo, anuncia o Evangelho, a Boa Nova, né? Propõe o batismo, né? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, surge e nasce a igreja. Então, a igreja nasce da missão. Não a igreja tem uma missão. Né? Então, a missão que tem uma igreja. Né? E qual é o papel da igreja? Evangelizar, tornar Jesus cada vez mais conhecido, amado, seguido, acolhido, experimentado, né? Ou seja, precisamos ser cada vez mais discípulos missionários do Mestre. Né? Então, a missão veio antes, logo toda a igreja é missionária, e o nosso dever é evangelizar. Evangelizar, sem dúvida nenhuma, né? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, né, com o nosso silêncio, muitas vezes com as nossas ações, né, com as nossas ações, não somente por palavras, mas sobretudo por testemunho. Essa igreja próxima, essa igreja misericordiosa, essa igreja samaritana, essa igreja, né, como um hospital de campanha, como o Papa Francisco diz, essa igreja enlameada que saiu para encontrar as pessoas, essa igreja que não deve ser autorreferencial, né? Ou seja, é se colocar cada vez mais com esse serviço, né, de encontrar a humanidade ferida.
Então, nós somos chamados a pensar essa igreja em movimento, essa igreja em saída. Saída para quê? Para encontrar quem? As diversas situações. Né? As diversas situações que Deus está ali presente. Então, precisamos olhar nessa capacidade maior dessa ação de Deus. Que maravilha. Padre, muito obrigado pela presença aqui conosco. Nosso tempo já está acabando, mas eu quero já deixá-lo convidado para uma próxima edição, um próximo episódio aqui do nosso podcast, porque eu acho que temos muito a falar ainda sobre evangelização, sobre essa igreja em saída, sobre esse ardor missionário que nós tanto carecemos hoje também na nossa igreja, né? Sim, isso é importante, até porque nos ajuda a nos converter. Sim. Nos ajuda a repensar também as nossas atitudes, né? Nos ajuda a abrir um pouco os nossos horizontes e perceber como que Deus age. Nós não somos donos do Espírito Santo. Sim. Não somos donos. Ele age onde quer. Vamos nos abrir, né? Que a Igreja de Curitiba possa estar aberta à ação do Espírito Santo de Deus hoje, no tempo de hoje, no século XXI, né? E temos muitos desafios aqui também em Curitiba. Excelente. Esse foi Padre Marcondes Martins Barbosa, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora do Carmo e também coordenador da Comissão de Animação Missionária aqui da Arquidiocese de Curitiba. Padre, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tenho certeza que vamos conversar muito ainda. Mas nós queremos, então, dizer que 30 anos da infância e adolescência missionária, precisamos constituir mais 30 novos grupos, né? 30 novos grupos, né? Por todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Excelente. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora aqui no nosso podcast. Não se esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar muito. Precisamos formar novos grupos da IAN, da Infância e Adolescência Missionária. Então, compartilhe com as paróquias, com seus, conhecidos de outras igrejas, de outras paróquias também que ainda não têm núcleos ou que estão ainda criando esses núcleos da IAN. Então, faça parte você também desse ardor missionário da nossa arquidiocese. Nos vemos na próxima semana em mais um episódio. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.